E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor William, de História. Vou estar trabalhando com vocês esse terceiro bimestre. E a gente vai trabalhar sobre o Brasil Primeiro Reinado, Brasil Período Regencial e Brasil Segundo Reinado. E também, lá no finalzinho, a crise do Segundo Reinado, certo? Aí a gente vai abrir aqui na página 3 do livro e vai fazer essas atividades aqui, organiza as ideias, certo? Que vai falar como foi a recepção de Dom João VI e da família real aqui no Brasil, né? E é muito importante a gente entender isso para ver a importância que foi a vinda dele para cá. Lembra, gente, naquela época, né, as colônias eram como se fosse um território inferior ao território europeu. Então imagina, um rei da Europa vir aqui para a colônia e assumir o seu império aqui na colônia. Foi uma coisa muito importante e inédita, certo? Bom, aí na página 4 a gente vai ver a política e a economia nesse primeiro reinado, né? É muito importante a gente ter em mente o seguinte: o Brasil, naquela época, não era um país economicamente tão forte igual é hoje, né? Hoje a gente lidera a América Latina na economia. E naquela época a gente sofria muito porque a gente tinha que competir com o açúcar das Antilhas, né? O açúcar que vinha do Caribe, contra o açúcar brasileiro. A gente competia com a carne da Argentina, que era muito mais barata do que a carne brasileira, né? E ainda a produção de carne no Brasil naquela época estava toda concentrada no Rio Grande do Sul, enquanto os argentinos tinham uma produção bem maior, né, de território. Isso ainda vai se agravar quando Dom Pedro I começar a fazer vários empréstimos na Inglaterra para poder resolver problemas do Brasil, principalmente as revoltas que vai ter. Então isso vai agravar o problema econômico brasileiro, que a gente já não arrecadava muito dinheiro, né? O Império arrecadava tanto dinheiro, e ainda vai entrar numa situação de dever dinheiro para a Inglaterra. E justamente por não ter tanto dinheiro, várias regiões do Brasil não vão ter o investimento e a participação do governo imperial, né? O governo imperial vai fixar o seu apoio às regiões do Brasil que eram mais populosas e davam mais dinheiro para eles. E a gente pode citar como exemplo o Rio de Janeiro, a capital, né? Minas Gerais, uma grande produtora, já foi, né, de ouro, mas naquela época também tinha uma produção muito grande de alimentos, né? É muito importante para o Império. E São Paulo também, né? São Paulo e Minas, desde aquela época, era o motor econômico. E o Rio de Janeiro era a parte política do Império. Então eles precisavam dar muita atenção para esses três estados. E o resto do país ficava à mercê do Império, né? Aí na página 5 ele vai trazer a importância da participação das mulheres na luta pela independência, né? Como da abadesa Joana Angélica de Jesus, né, que vai defender o local da entrada de soldados e foi assassinada com um golpe no peito e é considerado um mártir da independência brasileira, né, que ela estava defendendo o convento lá da Lapa, certo? A Maria Quitéria, que vai ser a primeira mulher a integrar o exército, vai pegar em armas para lutar pela independência, e a Maria Filipa de Oliveira, que vai combater os portugueses na ilha de Itaparica, na província de Salvador. E ela vai organizar um movimento que vai embebedar todos os soldados portugueses, vai dar uma surra neles e vai queimar as embarcações portuguesas, né? E aí no finalzinho ele vai colocar sobre o reconhecimento da independência, né? Que Dom Pedro I, ele não só tinha o objetivo de manter o Brasil unido internamente, como ele precisava também ter uma política externa forte para fazer com que todos os países reconhecessem a independência do Brasil. E vai ter como primeiro país importante ali para reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos em 1824. Aí na página 6 ele vai trazer a Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, e ele vai colocar essa Constituição que era uma Constituição muito autoritária, que não dava poder à população, né? Não tinha poder nenhum. No fim, quem mandava era só Dom Pedro, ele vai criar o poder moderador, que era um poder que conseguia mandar sobre os outros dois poderes, né? Porque ele já tinha o poder executivo. Aí o legislativo e o judiciário, é, 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 no fim, estariam submetidos a esse poder moderador também. Então, no fim, quem mandava a todo custo era Dom Pedro I. Aí na página 7 ele vai continuar falando sobre isso, né, sobre esses poderes, né, e a Constituição de 1824. E aí vocês vão realizar esse troca de ideias aqui, que é para fazer uma análise desse textinho, né, e responder essas três perguntas bem fácil, tá? Aí na página 8 vai ter as revoltas do primeiro reinado. As medidas centralizadoras tomadas por Dom Pedro I causam esse descontentamento entre os brasileiros e as reações vão ser tomadas em forma desses revoltas, né?
como a Confederação do Equador, né? De novo, era uma região muito longe lá do Rio de Janeiro e do motor econômico do Brasil, vai ficar sozinho, não vai ter investimento nenhum do governo central, né? Do governo imperial. Então, esse seria um dos grandes motivos pelo quais eles vão querer fazer essa revolução. Também porque Dom Pedro I estava intervindo na política local deles lá, escolhendo o líder deles. Embora eles quisessem que Manuel Carvalho Paes de Andrade tomasse esse governo, Dom Pedro I vai escolher outros líderes, né? E isso vai ainda mais vai piorar a situação que já estava ruim. E aí eles vão querer, por esses demais motivos, iniciar uma revolução para fundar um novo país, né? A Confederação do Equador. Aí na página 9 a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra da Cisplatina, né? Que foi uma guerra muito importante, pois foi a primeira grande conflito que o Brasil independente vai enfrentar a Argentina, né? E vai perder a região da Cisplatina, né? Vamos lembrar, a região da Cisplatina é o Uruguai. O Uruguai fazia parte do Império do Brasil. E nessa guerra, até porque se a gente pegar o Tratado de Tordesilhas, o Brasil só tinha direito ao território do sul de São Paulo, né, a região de Cananéias. Esse era o sul do Brasil, né, na época da colônia. Então, a região do Uruguai estava muito longe disso. Mesmo os outros tratados, e conforme o Portugal vai conseguindo entrar dentro do território, a região do Uruguai era uma região muito longe. O Portugal só vai conseguir o direito de manter aquelas terras quando as missões jesuítas, né, que eram aquelas missões que os jesuítas catequizavam os índios, né, vai ser só quando os portugueses e espanhóis vão se juntar para destruir essas missões, vão invadir, matar todo mundo. E aí sim, nesse acordo que eles vão fazer, o Uruguai vai fazer parte da colônia portuguesa. Então, assim como o processo de independência, a Argentina vai querer capturar de volta esse território da Cisplatina por acreditar que era um território de maioria espanhol e também, né, falando da língua espanhola, e também porque ela, como um sucessor do Império Espanhol, teria direitos sobre essa terra. Aí, em um primeiro momento, eles vão tentar negociar com o Brasil a posse dessa terra, o Brasil não vai aceitar, eles vão entrar em guerra, vai entrar numa guerra muito longa, e só quando a Inglaterra vai intervir na guerra, né, ambos vão pedir ajuda para a Inglaterra não vai dar, não vai favorecer nenhum dos lados, e vai colocar como uma mediação disso, criar um território independente, assim vai surgir o Uruguai. Aí na página 10 ele vai trazer um pouquinho sobre a cultura e a sociedade. Bom, a sociedade no primeiro reinado vai ser caracterizada principalmente por uma elite nacional, né, constituída por grandes proprietários de terra, certo? A classe média vai ser caracterizada por profissionais liberais, médicos, advogados, que vão ter formação na Europa. Lembra, isso é muito importante porque diversas rebeliões no período do Império vão ser muito ligadas a essas pessoas da classe média que vão ter esses estudos na Europa, né? Vão trazer essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Da Revolução Francesa e entre outros ideais, como também a República, né? Lembra, a gente está vivendo num governo imperial, um governo de um rei, né? Então, eles vão trazer essas ideias e isso vai ser muito importante lá para frente quando a gente acabar com o Império na segunda reinado e começar o período da República Velha. E aí vai haver uma outra classe também formada por trabalhadores livres, sem muito dinheiro, que viviam de vender a sua mão de obra ou venda de produtos, basicamente como se fosse um vendedor ambulante. E por fim, a última camada social, a classe formada pelos escravizados, né, africanos que foram tirados da força da África e vieram aqui para o Brasil. Aí na página 11 vocês vão fazer esses interpretando documentos aí também falando sobre como que era a escravidão no período do Império. E aí a gente vai trazer também a cultura do primeiro reinado, né, uma cultura fortemente com influência portuguesa, né? Predominância da cultura portuguesa e europeia. Por quê? Porque o Dom Pedro I vai incentivar a vinda de artistas intelectuais da Europa, né? A gente está observando diversas imagens, todas essas pinturas que estão no livro aqui, vocês podem observar que a maioria delas foi feita por Jean-Baptiste Debré, né? Que era um pintor francês e vai ser um desses pintores, artistas que vão ser trazidos da Europa para vir para o Brasil, contar um pouco da história do Brasil e vão influenciar toda a sociedade brasileira. Aí na página 13 vocês vão fazendo o caderno de vocês e essa partezinha do cotidiano aqui, falando sobre o carnaval, né, como surgiu essa influência
aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de abdicação, né? Que Dom Pedro I, né, por tudo isso que eu citei, todas essas revoltas, todo esse problema econômico, essa divisão do Brasil e também sobre o problema que está acontecendo em Portugal, né, que o irmão dele vai tentar assumir o trono português e ele, embora não tivesse direito de assumir o trono, ele vai ir lá para Portugal, deixar o seu filho, Dom Pedro II, aqui no Brasil, para assumir o trono brasileiro e ele vai voltar a Portugal com a sua filha para ela sim assumir o governo lá, porque embora ele não tivesse direitos, ele era o cara que, a linha dele, né, da família real, que teria que assumir, e o irmão dele não teria direito nenhum sobre isso. Ele ainda vai tentar remediar, colocando alguns brasileiros como regentes nesse período, para poder ajudar a melhorar um pouco a situação que se encontrava no Brasil daquela época. Aí na página 14 vocês realizam essas atividades aqui para a gente assimilar todo esse conteúdo que a gente aprendeu. Qualquer dúvida vocês podem me procurar aqui na plataforma do Positivo On, tá? É isso aí, pessoal. Até a semana que vem.